quantas vezes forem necessário. Depois, no portal do licenciado, sempre ficam disponíveis as lives. As lives, imediatamente após o Google disponibilizar o arquivo dessa reunião, como a gente utiliza o Google Meet, é uma reunião online mesmo. E o objetivo do Google Meet é justamente a interação entre todo mundo, por isso que a gente escolheu essa ferramenta. Assim que liberar o arquivo, a gente já sobe para o portal e disponibiliza ele também, a gravação, para que todo mundo possa utilizar. Então, vamos começar a falar um pouquinho de qual é esse processo, que eu tenho certeza, e eu talvez até vou adiantar aqui, que muito passa por processo muito bem amarrado, muito bem estruturado, muito claro, para que tu consiga ter essa situação de uma escola aí de 300 alunos, ou mais, ou menos, e ainda conseguir gerenciar 2 colaboradores. Então, Bruna, pode abrir o teu coração aí, falar bem tranquilamente, pode falar o caminho das pedras aí, se isso é, não sei se existe, mas é o que todo mundo busca, né? O caminho das pedras para fazer as coisas. Tá, então vamos lá. Falando e a gente vai interagindo aqui tranquilamente. Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu preciso contar um pouquinho sobre como é o processo inicial, como é o nosso público, para vocês entenderem, para poder fazer sentido. Então, a gente está no mercado já tem mais de 20 anos, né? E desde que eu me conheço por gente, que eu trabalho com o meu pai aos 14 anos, a escola sempre foi nesse formato. E eu sempre carreguei desde lá, né, de 2006 para cá, esse formato. Então, assim, a gente sempre trabalhou com 2 colaboradores, tá? Com exceção da unidade de Bento, que é a nossa matriz, que é onde eu estou atualmente, que é onde a gente centraliza tudo, né? É o nosso polo de apoio, digamos assim. Mas as demais unidades, 4 cidades, né? Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha e Santa Cruz do Sul. Automaticamente, as demais cidades todas têm 2 funcionários apenas, tá? O meu público-alvo principal sempre foi jovens, crianças e adolescentes. Então, o que me possibilita trabalhar praticamente 2 turnos, manhã e tarde. Então, o pulo do gato é esse. Talvez a dificuldade das demais escolas é o fato de que tem escolas que trabalham até 10 horas da noite. Então, tem um 3º turno. Aí não fecha a carga horária dos colaboradores, né? Uhum. Enfim, então nós, na verdade, adotamos a sistemática de trabalhar durante o dia, nosso horário tradicional, das 8 às 11h30 da manhã, da 1h30 às 6 da tarde, e a gente abre 1 ou 2 noites, que a gente chama vespertino, né? Para pegar aquele público que precisa de um horário noturno, né? Ou que estuda numa escola integral, ou um jovem que começa a trabalhar, ou uma criança muito pequena que o pai precisa trazer. E o sábado, então, a gente trabalha das 8 ao 12h30, e em algumas cidades a gente tem mais um horário no turno da tarde também, tá? Então, assim, como eu falei na live anterior, a gente criou, já tem alguns anos, dentro do nosso processo de admissão de colaboradores, um pequeno plano de carreira, né? Então, esse plano de carreira, automaticamente, quando eu contrato alguém, eu já explico para aquele candidato como é que vai funcionar. Então, a gente sempre vai iniciar pelo modo do administrativo. Uma pessoa sempre vai ingressar aqui pelo administrativo, salário base do administrativo, né? Porque eu preciso de, no mínimo, esses 3 meses de contrato de experiência, capacitar aquela pessoa. Eu preciso instruir ela, né? De todo o processo, o andamento da escola. Normalmente, eu passo que aquele profissional, ele vai ficar de 3 a 6 meses, mais ou menos, no formato do administrativo. Vai depender dele. Mas não é uma regra. Eu já tive funcionários que automaticamente, com 2 meses, saíram do instrutor e já saíram do administrativo e já foram para o segundo cargo, que é o de instrutor. Então, como eu falei, temos administrativo, instrutor e coordenador, tá? Então, quando eu contrato, começa pelo administrativo, passo todo o processo do andamento da escola, a parte da secretaria, da recepção. Só que, ao mesmo tempo, esse funcionário que está no administrativo, no tempo livre, ele acaba também se capacitando, fazendo os cursos, entendendo o processo, né? Porque, como a gente comentou também na semana passada, até mesmo essa pessoa, no futuro, vai fazer venda. Então, ela tem que saber o que ela vai estar vendendo, né? Não basta tu colocar ali a pessoa, ela vai falar, tu vai aprender, tu vai fazer o curso de Corel. Tá, mas o que tu vai aprender no CorelDRAW, né? Então, a pessoa tem que saber o que ela vai estar vendendo.
E, ao mesmo tempo, também ela vai estar sendo capacitada para dar pequenos suportes na sala de aula também para o professor, para o instrutor que já está lá, né? Liberando um teste, tirando uma dúvida peculiar inicial de um aluno, né? Então, assim, hoje, os nossos carros-chefes aqui na escola é informática, design e administrativo, né? Então, é os 3 primeiros cursos que eu capacito um funcionário quando ele inicia aqui com nós. É os principais que ele começa para depois ir avançando conforme a necessidade. Quando o funcionário está 100% ok na parte administrativa, que eu vejo que ele está mostrando serviço, que ele está realmente desempenhando um papel importante, eu, então, faço a migração dele, eu faço a promoção, né, para o instrutor. Então, eu vou falar a nível de salários aqui no Rio Grande do Sul, dentro do nosso sindicato, a nossa realidade para vocês entenderem. Hoje, eu inicio normalmente um funcionário no administrativo na faixa de R$ 1.500. Esse é o salário base, tá? Já o salário base do instrutor, ele é de R$ 1.900. Então, ele já aumenta ali uns R$ 400, o que justifica o fato dele não ter, digamos assim, uma dupla função. Então, quando eu promovo ele para instrutor, ele pode continuar executando as funções da parte administrativa, porque judicialmente, né, juridicamente falando, eu não vou ter problemas trabalhistas nesse sentido, porque o funcionário já recebe um salário superior à função que ele executa, tá? Então, o administrativo ele é inferior ao instrutor. Quando esse profissional ele já está expert, né, na parte administrativa, já auxilia a sala de aula, ele já começa devagarinho também já a fazer o comercial, né, por conta própria e tudo mais, então ele é promovido para coordenador, que daí o salário de coordenador hoje a base é R$ 2.100, tá? R$ 2.100. Então, todos eles é um nível hierárquico, né? Eu me informei na época que a gente criou esse plano com um advogado para ter certeza, né, do que eu estaria falando, e realmente é isso. Como o coordenador ele tem um salário superior, ele pode continuar fazendo a parte de sala de aula e pode continuar fazendo o administrativo, que não vai ter dupla função, tá? Então, tá. Eu posso só fazer uma perguntinha, umas perguntinhas? Tá. Por exemplo, assim, isso talvez eu volte lá no início, mas só para a gente deixar ir montando o raciocínio aqui. Uhum. Sobre a questão de cargos e salários, eu acho que perfeito, eu acho que montou uma escadinha, vamos chamar assim, que é legal porque eles têm visibilidade do que eles têm que fazer, eles têm visibilidade do que eles têm que correr atrás, eu acho que isso é sensacional. Lá no início tu comentou que tu trabalha de manhã e tarde e às vezes o vespertino. Isso. Isso todas as escolas têm pelo menos uma. Todas as escolas têm pelo menos uma noite. Uhum. Isso. Então, assim, isso é uma coisa importante, porque qual é o teu público? Teu público, muito provavelmente, são pessoas mais jovens. Criança e adolescente. Porque se eu focar em, por exemplo, um público mais adulto, uhum. eu naturalmente vou ter que ter o turno da noite ali, porque é onde normalmente as pessoas trabalham durante o dia e vão fazer o curso à noite. Então, isso é uma coisa interessante. Tu já pegou lá do teu pai essa lógica e manteve e tem sucesso até hoje. Uhum. E a gente ouve, e quando tu falou assim, eu peguei do meu pai, aprendi com meu pai e vim desenvolvendo isso, é interessante porque hoje muita gente fala que mudou muito o mercado, não funciona mais as coisas, tudo mais. Tu continua fazendo algo do teu pai. Isso. Então, e tu continua com essa lógica de quase que trabalhar no horário comercial também. Mas tu tem algumas noites ali. E, por exemplo, tu falou que algumas escolas têm 2 noites. Uhum. Beleza. Partindo do princípio que uma escola que tem 2 noites, como é que tu monta depois essa questão da carga horária a mais que alguém vai ter que trabalhar? Se tu tem 2 pessoas, alguém vai ter que trabalhar mais. Tá. E aí tu trabalha com folgas depois disso? Como é que tu monta? Então vamos lá. Olha só, eu vou dar um exemplo de Farroupilha, né? Que aqui Bento é um pouco diferente. Então eu vou dar o exemplo de Farroupilha. Lá são 2 meninos, 2 colaboradores. Então, todos os 2 trabalham na mesma jornada, das 8 às 11h30, da 1h30 às 6, e das 8 ao meio-dia no sábado, faz parte da jornada da carga horária deles, Sim, tá? Os 44. Então, lá eles têm, nas segundas e nas quintas-feiras à noite, tem aula. Então, por exemplo, assim, como eles são em 2, normalmente das 5h30 às 6, né, aquela meia horinha de intervalo ali,
eu tenho esse momentinho que eles fazem uma folga. Então, eu dou uma folga para eles de meia hora, cada um eles intercalam, né? Eu pago um lanche para eles, né? Um sanduíche, um pão, presunto, queijo, um pastel, enfim, pago um lanche, mas eles não recebem por essa meia hora. Eles podem sair da empresa, se eles quiserem ir pagar uma conta pessoal, não faz parte da jornada, né? Então, isso faz com que eles tenham, na verdade, ali 1 hora de hora extra, porque eu estou descontando essa meia hora de intervalo, né? Então, das 6 às 7h30, tirei meia hora ali, que é o horário que excede, então eles têm 1 hora de intervalo. Então, eles teriam 1 hora de extra na segunda, 1 hora de extra na quinta, e no sábado, eles fazem lá, do meio-dia ao 12h30, é uma meia horinha que não faz parte, então é meia hora extra, e de tarde eles têm uma turma lá das 13 às 14h30, então é mais 1h30. Então, com isso, automaticamente, eles têm 3h30 de extra por semana. Então, entendi. Isso. Então, eu deixo eles muito à vontade no sentido de quer tirar uma folga numa manhã que não tenha turma, que não tenha aluno? Pode compensar, fica empatado, fica mano a mano. Quer ganhar como hora extra? Pode deixar, eu pago como hora extra, 50% lá, tudo certinho, né? Não quer tirar hora extra, não quer tirar folga naquele dia específico, mas quer acumular para daqui a pouco compensar um outro dia que ele precisa? Pode também, nós somos muito flexíveis nesse sentido, tá? Então, automaticamente, a gente tem esse contato realmente próximo com o colaborador. Hoje mesmo pela manhã, um funcionário o de Farroupilha, entrou em contato comigo e disse, Bruna, eu não estou muito bem do estômago, eu preciso tirar uma folga para ver se eu consigo ir para de tarde. Eu, beleza, avisa o teu colega, né? Ele toma conta sozinho, já é final de mês, é mais tranquilo, e a gente abate como horas de folga, né? A gente vai descontando. Então, no final do acerto do contra-cheque lá, quando eu mando para a contabilidade, eu faço essa jornada. Eu vejo, ele tem 17 horas extras, mas ele folgou 7 horas, então eu vou pagar só 10 horas de hora extra. Eu vou fazer essa diminuição aí. Eu faço esse cálculo. Tu faz esse bom senso no meio e depois vê só o saldo do que foi usado. Entendi. Isso. Entendi. Até porque, além do salário, a gente trabalha com a gratificação, que eu explico para eles desde o início. Essa gratificação eu começo a pagar quando o funcionário sai do contrato, né? Que eu estipulei lá de 100 até 500 reais, né? Então, começa com 100 e vai subindo. Que seria o antigo prêmio assiduidade que a gente falava, né? Só que a gente chama de gratificação. Então, essa gratificação, eu explico para o funcionário que se ele não falta, se ele não apresenta atestado, se ele não queima horário, se ele não tem erros graves ali, ele vai receber aquela gratificação no contra-cheque mensal. Então, isso diminuiu muito a questão de um funcionário faltar, me deixar na mão, num momento de pique, né? Num dia 10 de pagamento, com turma cheia, no sábado de manhã. Porque, às vezes, o cara tem lá 500 reais de gratificação e ele bota na ponta do lápis. Poxa, será que vale a pena eu faltar o trabalho para perder 500 reais por causa de uma dor de cabeça? Por exemplo, né? Ele vai fazer essa jogada. E se a pessoa ela é sincera, ela chega para mim, ela diz, Bruna, olha só, eu preciso faltar por tal questão. E ela tem uma jornada de horas lá legal, eu também não vou ser ruim a ponto de tirar a gratificação dela. É tudo, como tu falou, uma questão de bom senso, né? Então, com base nisso, eu já tive funcionário que não estava nem aí para a empresa e faltava mesmo, e eu descontava mesmo a gratificação. No final do mês, chegava aquele valorzinho baixinho e automaticamente depois ele pedia vale, né? Porque daí ele ficava sem a parte do salário dele ali. Aí, respondendo já umas perguntas que eu vi aí, o comercial também são essas mesmas pessoas que fazem. Porque o nosso foco, como eu falei na live anterior, são as rematrículas, né? Então, melhor do que o professor para conversar com um aluno que já está ali, não existe, né? Então, o professor, o instrutor que está ali na sala, como são só dois funcionários, os dois vão conhecer bem aquele aluno. E aí eles vão fazer a oferta, né? Vão chamar ele aqui para a salinha, naquele formato que eu falei na live de semana passada, né? Vai chamar, vai ofertar, e eu comissiono esse instrutor, esse administrativo, esse coordenador. Hoje, eu pago R$50 por rematrícula efetivada, tá? E R$70 sobre matrículas novas, mediante o aluno pagar a primeira parcela,
ou então o novo aluno pagar a taxa de matrícula e primeira parcela, né? Isso faz com que eles queiram receber, né? O funcionário queira cobrar antes do meu cliente também. Então, por exemplo, assim, eu fiz uma matrícula hoje é dia 23, 4, tô perdido aqui, né? 23, tá. Cobrei R$150 da taxa de matrícula, cobro R$150 aqui, né? Beleza, o cliente pagou R$150. E o meu professor já conseguiu cobrar essa primeira parcela agora, a que seria de maio, no caso, ele já vai receber a comissão no contra-cheque desse mês agora que vai entrar, porque eu já vou ter recebido a primeira parcela e a taxa de matrícula. Agora, eu cobrei os 150 agora e deixei para cobrar só dia 10 do 5, a primeira parcela, ele vai receber no contra-cheque só do mês 6, né? Só do mês seguinte, né? Mas as rematrículas são bacanas porque tem uma grande parcela de alunos que termina junto. Então, aquelas rematrículas antecipadas que o pessoal fez no passado, lá com 5, 6, 7 meses para trás, tem meses que eles recebem lá 600, 700, R$1.000 só em comissão. Porque são vários alunos começando e pagando a primeira parcela dentro do mesmo mês. É uma poupança que a gente diz, né? Vamos só assim, deixa eu resumir aqui para o pessoal, de repente, não pegou alguma parte. Eu vou fazer um resumo, Bruna, do que eu compreendi, e aí você pode ter total liberdade de me corrigir. Então, o que a Bruna faz? A Bruna tem duas pessoas, ela tem o instrutor, vamos chamar o instrutor e o administrativo. E eles ficam ali. Ela tem o primeiro... O pessoal pergunta, mas quem fica na sala, quem faz? O que acontece? A Bruna aposta muito do processo onde ela tem o instrutor, que vai cuidar do laboratório, o administrativo, que em algum momento até ele pode vir a ser o instrutor, porque ela tem essa escala de trabalho que a pessoa entra no administrativo, vai aprendendo, ela pode virar instrutor, ela pode virar coordenador, mas ela tem a figura do instrutor, ela tem a figura da pessoa que fica fazendo papel administrativo, certo? E aí, o que ela tem? Ela tem um processo muito bem amarrado, onde essas duas pessoas fazem com rematrícula. Ou seja, o aluno entra, o instrutor fica fazendo o processo de acompanhar para fazer rematrícula, a administrativa, ela fica trabalhando muito em cima de rematrícula, tá? E ela tem, claro, o processo onde ela faz as captações, seja com macrocaptações, seja com algum tipo de ação. Então, ela trabalha num processo muito forte para colocar o aluno, estender o tempo que ele fica. Isso foi uma coisa que ficou muito claro lá na live, ali na live anterior. Que foi o quê? Tu não aposta que o aluno vai entrar, vai ficar 3 meses e vai sair. Não, porque tu já tem um processo onde o aluno entra e vai ficar durante um tempo grande. Até porque tu montou esse processo comercial, vamos chamar assim, de rematrícula, em cima da figura do instrutor, em cima da figura do administrativo. Então, obviamente que, é uma escola que está partindo do zero, daqui a pouco ela vai ter um pouco mais de dificuldade no início, porque ela vai ter que fazer uma macro, alguma coisa para conseguir ter gente, para conseguir, daí sim, vamos falar, girar a roda. Porque tu precisa realmente de alunos, claro, e os alunos, ao decorrer do tempo, tu tem feito isso, tu tem a tua marca conhecida, as pessoas te conhecem, sabem da tua credibilidade, então, tu tem um processo muito amarrado em deixar o aluno muito tempo. Na live passada, tu até comentou que tu... Daí, 6 meses antes de terminar o curso, tu já está fazendo um processo de rematrícula para quem já não fez a rematrícula nesse processo, nesse meio tempo. Então, é isso que eu entendi. Tu tem as duas pessoas, tu aposta num processo muito forte de rematrícula, e aí tu tem, claro, o apoio para a entrada de alunos, além da tua marca já ser conhecida, que as pessoas naturalmente vão à tua escola, tu faz o processo de macrocaptação normal, como qualquer escola faz, para que tu tenha novos alunos. É isso? Isso aí. Tanto é que atualmente, hoje, essa semana, nós estamos em macro aqui em Bento Gonçalves, né? Então, a gente tem o processo das rematrículas, que eles continuam acontecendo diariamente, mas a gente coloca novos alunos através de projetos de macrocaptação, no mínimo umas 2 vezes por ano. A gente faz no primeiro e no segundo semestre uma macro em cada, né? Então, assim, aí o pessoal aqui está perguntando, quem fica na sala? Sempre uma pessoa vai ficar na sala e a outra pessoa vai ficar no suporte. Então, tocou a campainha, alguém chegou, quem estiver livre, quem não estiver ocupado na sala, vem abrir a porta e vem recepcionar, vem ver o que a pessoa precisa. Então, assim, é raro, como é muito do perfil de cada cidade também, né? Por exemplo, aqui em Bento, o forte das escolas é o turno da manhã. As crianças e adolescentes estudam de manhã. Então, o meu foco principal aqui é à tarde. O meu fluxo maior é à tarde. São poucos alunos que estudam de manhã, de tarde, e fazem curso de manhã aqui.
Tanto é que hoje eu tenho aula de manhã aqui em Bento, falando na minha realidade daqui, na segunda, na quarta e na sexta. Na terça e na quinta, a gente deixa uma brecha ou para fazer alguma manutenção na escola, ou para aulas particulares. Nesse exato momento está acontecendo uma aula particular com uma senhora de 89 anos. Então, o professor, né, o Thiago, vai lá e dá uma aula particular, né? Ou a gente deixa para fazer treinamento, para fazer alguma coisa, a organização da escola. Mas já tivemos todas as manhãs com turma. Então, assim, ó, eu abro a escola às 8, mas a turma começa às 8h30. Então, eu tenho sempre meia horinha ali, entre 8 e 8h30, para organizar. Fazer um cafezinho, para ligar a sala, organizar tudo. Se vier alguém para mim atender, né? E aí, das 8h30, eu faço aulas de 1h30. Então, das 8h30 às 10 horas, eu tenho uma turma. Se eu tivesse demanda e fluxo, eu poderia abrir mais uma turma das 10 às 11h30. Mas eu não tenho essa demanda de manhã aqui em Bento. Então, das 10 às 11h30, os 2 funcionários ficam livres. Os 2 funcionários podem fazer curso, podem fazer cobrança, podem se dividir entre emitir um certificado, né, fazer qualquer parte da escola que seja necessário. Eu não trabalho com cartão, eu só faço recebimento. O pessoal perguntou aqui, né? A parte do financeiro ou é dinheiro na escola, através de um carnezinho, uma carteirinha que a gente tem, ou Pix, né? Quando o processo é feito por Pix, e eu tenho as 4 cidades, como é que a gente faz? Nós temos um grupo de comprovante para cada unidade, os funcionários recebem esse comprovante no WhatsApp, encaminham para mim, que eu sou o financeiro, né? Eu faço a conferência no banco, entrou o Pix, eu dou a confirmação, o funcionário, quando estiver livre, quando estiver lá na frente, na recepção, vai ter a minha confirmação e vai dar baixa na parcela. Então, não é uma demanda muito corrida. Claro, tem momentos na época do dia 10, dia 15, que tem um fluxo maior, mas sempre tem tempo ocioso. Sempre tem tempo para o funcionário. Enquanto um faz uma coisa, o outro vai fazendo outra, né? Então, tem essa possibilidade aí. Deixa eu ver. Basicamente, o que é muito forte, obviamente, é a tua organização. Sim. Tem que ter uma organização muito, muito clara para todo mundo, para que facilmente consiga. Então, tu tem o grupo de cobrança para poder mandar nesse grupo de cobrança o Pix para poder identificar. Ali o pessoal pergunta, por exemplo, assim, ó, como dar foco no comercial dessa forma? Então, na verdade, o que tu faz é fortalecer o processo de comercial interno da rematrícula através das comissões. E de forma diária. Porque eles vão querer, com certeza, como tu falou, tem ali pessoas que têm 600, 700 reais recebem de comissão. Uhum. Porque eles têm esse incentivo que é realmente o professor e o administrativo fazer com que os alunos fiquem e atender da melhor maneira possível, porque eles têm interesse também na comissão. Isso já é algo que normalmente eu não vejo, assim, que é fortalecer isso para o instrutor. Para o instrutor, porque o instrutor é peça-chave do processo. Se ele é no final que está entregando, se tiver um super comercial, tiver todo um processo comercial gigante de macrocaptação e tudo, e o instrutor ele não está alinhado com toda essa... A gente não pode virar um leão no marketing e um gatinho para entregar o produto, entendeu? Então a gente precisa ter um processo bem alinhado. Prova disso é o tempo de permanência que eu tenho dos meus professores em cada escola, né? Vale ressaltar o Thiago, que é o meu braço direito, está aqui há 15 anos. Eu tenho o professor Caleb, que já está há 3 anos. Eu tive o meu irmão, o Gustavo, que ficou conosco 9 anos. Eu tive a funcionária Bárbara, em Flores da Cunha, que ficou 10 anos. Então, é por isso que eles permanecem. A troca é muito menor, porque eu dou a possibilidade de crescimento para aquele professor. Ele não vai ficar ganhando R$ 1.700, R$ 1.900 o resto da vida. Ele vai almejar um salário cada vez maior, porque ele vai fazer... Então, aqui ressaltando, eu falei como é que é a jornada da manhã, né? A jornada da tarde, então, a gente começa às 1h30. Então, da 1h30 às 13 eu tenho uma turma, das 13 às 4h30 eu tenho outra. Quando eu preciso, se eu preciso, eu abro mais uma terceira turma das 16h30 às 18 horas. Mas atualmente eu não tenho essa demanda, porque como aqui em Bento eu tenho 3 laboratórios, eu tenho capacidade para 39 alunos ao mesmo tempo, eu tenho bastante vagas nesse sentido.
Então, por exemplo, atualmente eu trabalho da 1h30 às 3, das 3 às 4h30, e das 4h30 às 6 é mais 1h30 que o meu professor, o meu instrutor, o meu administrativo está livre para fazer curso, para fazer cobrança, para fazer organização de alguma coisa na escola, para elaborar alguma atividade complementar. Então, vocês viram que tem 1h30 de manhã e 1h30 de tarde, que acaba sobrando para eles fazerem outros processos, né? Ao mesmo tempo. Então, nesse meio tempo, enquanto um está na sala de aula, se vier um pai pagar, um só sai e atende aqui na recepção, enquanto o outro vai continuar no laboratório. Sempre vai ter um professor, nunca vai ficar sem ninguém, tá? Como um exemplo aqui, o Renato perguntou, 3 laboratórios, né? Eu tenho, por isso que aqui em Bento, eu tenho 3 professores, né? Com exceção das outras unidades, Bento, nós somos em 3 professores e mais eu. Nas Bento outras é a maior cidades, unidade que tu tem. Isso, nas outras cidades eu tenho um laboratório só, com cerca de 20 a 25 usuários, né? 20 a 25 computadores. Então, por isso que um professor consegue permanecer ali provisoriamente enquanto o outro sai, tá? Em Bento Gonçalves, a minha realidade é o laboratório principal, 17 alunos, e os outros têm na faixa de 10 a 12 computadores cada, né? Nas outras unidades é na faixa de 20, como eu falei, é uma média de 20 computadores. Então, é por isso que eu tenho 2 professores. Eu faço a média de um professor para mais ou menos 10 alunos. Essa é a minha estratégia, né? Quando eu participei dos encontros de donos de escola, eu falava muito com o pessoal e eles faziam uma média de 1 para 20. É muito pouco, porque tem aquele aluno que às vezes é um pouco mais tímido, um pouco mais, né? O professor, ele tem que ter essa visão de enxergar quando o aluno está inquieto, está precisando de ajuda, mas ele não tem coragem de chamar, de pedir. Então, por isso que tem que ter pelo menos 1 para 10. Esse é o Bruna, e como é que tu orienta? Então, vamos lá. Nós não combinamos pergunta, vou fazendo pergunta aqui e tu vai respondendo aí, tá? Claro. Mas, por exemplo, aí, vamos lá, vamos imaginar um cenário aqui. Eu tenho 20 computadores, acho que em média é isso que tu comentou, né? Isso. No laboratório. Se tu tem, a tua média é 1 para 10, isso? Isso. Então, vamos partir do princípio que você está com o laboratório lotado, tu teria que ter as 2 pessoas com atenção ali o máximo possível. Sim. Como é que tu orienta eles, por exemplo, eles estão ali atendendo os 20 alunos, e aí chegou alguém na recepção. Como é que tu orienta eles? Aquele que estiver livre ou que esteja mais preparado, né? Porque às vezes tu pega um funcionário que está recém começando, recém iniciando. Então, aquele que estiver mais preparado, dependendo do que for, né? Ele vai recepcionar, a pessoa vai ver, é comercial, é um pagamento, uma renegociação de dívida, é um cancelamento. A pessoa que vai ter ali a visão é que vai encarar aquele atendimento. Só que é uma coisa temporária. Enquanto um saiu e ficou 1 para 20... não é os 20 ao mesmo tempo naquele momento que vão estar precisando de ajuda. Às vezes o aluno vai estar ainda assistindo a aula, às vezes o aluno vai estar ainda começando as atividades. Então, eles não vão estar em dúvida ao mesmo tempo, né? Então, o professor saiu, veio atender aqui, veio ver o que precisava, terminou aqui, volta para a sala, auxilia. Sim. O professor que ficou lá, se tiver muito aluno chamando, vai pedir só um pouquinho, já vou aí. Porque eu trabalho no sistema de baias, né? Tipo lan house, então é um do lado do outro aqui, né? Então é um corredor no meio, o professor fica no meio, que nem as escolas do júnior, né? Mais ou menos assim. Então não é uma coisa muito grande, né? Então ele tem essa proximidade bem tranquilo com os alunos, né? E como tu tem o método individualizado, tranquilo. Se fosse, claro, uma aula expositiva, teria uma dificuldade maior, porque a pessoa tem que estar todo o tempo ali. Então, 2 pessoas dentro do laboratório, tu vai tendo que orientar, e essa talvez seja a pergunta, tu tem que orientar para que eles tenham esse jogo de cintura de ter educação, de pedir daqui a pouco um minutinho, eles vão ter que sair, receber uma parcela e já vão voltar. Então, exato. E já está outra pessoa ali também que pode ajudar. Então, é um processo onde eles vão tendo que ter, em algumas situações, até por uma questão de uma cintura enxuta, vão ter que ter o bom senso ali e o jogo de cintura do processo. Isso. Mas, realmente, como tu falou, pode acontecer momentos onde eles vão estar respondendo dúvidas, os 2? Pode. Mas eu acredito, sim, que consiga tranquilamente ter esse jogo de cintura para esperar um minuto, em algum momento sair, recebe, volta. E como a questão vai ter que acontecer, né?
a gente tem aquele esquema do WhatsApp lá, tipo um robô, né? Uma central. Então, também cai lá para a fila, né? A gente setorizou, amarrou bem essa questão. Então, quando um pai chama, ele escolhe a cidade e vai cair para a cidade específica de cada. E aí, quando o professor está disponível, né? Ele saiu para tomar uma água, ele vai dar uma olhadinha ali no computador da recepção, vai ver se tem algum pai para responder, se é alguma coisa urgente. Se for um simples comprovante de pagamento, é algo que pode aguardar o professor terminar a aula para depois vir ali e fazer o processo com calma, né? Então, não é uma coisa imediata, ele só vai ser imediato se vier um pai pagar presencialmente. Agora, se for algo que não demanda uma certa urgência, ele tem aquele horário, como eu falei, por exemplo, de manhã, das 10 às 11h30 para fazer todo o resto da parte administrativa, né? Então, perguntando aqui, atualmente em Bento, eu estou com cerca de 280 alunos, tá? As outras unidades, nesse momento, giram em torno de 200 a 230, mais ou menos, tá? A gente fez um processo de macro nos meses anteriores agora, e aí, com isso, a gente teve uma elevada. Então, antes tinha um déficit menor, então era mais tranquilo, tinha mais horários livres e tudo mais. Então, agora... Mas, assim, normalmente... 2 professores, 2 funcionários para 300 alunos, ainda assim tem tempo ocioso, ainda sobra tempo. Sobre a pessoa da limpeza, eu tenho uma diarista que vem fazer a limpeza na escola uma vez por semana, que é o grosso, né? Aquela limpeza de vidro, de banheiro pesada, né? Coisas assim. E o próprio funcionário faz a manutenção do dia, né? Um espanadorzinho na sala, isso é responsabilidade do professor. Ele tem que deixar a sala pronta para o seu aluno. E outra, não entra como insalubridade ele passar um espanador de pó. Não entra como insalubridade ele passar uma vassoura no chão porque tem uma borracha lá que o aluno usou na sala, tá? Então, isso desde o processo da admissão, eu deixo claro que a gente não tem uma pessoa específica para fazer o cafezinho, uma pessoa específica para fazer passar uma vassoura ou coisas do tipo. Então, a manutenção básica é feita pelo próprio colaborador, pelo próprio funcionário. E a diarista vem uma vez por semana para fazer o grosso, né? Coisas assim mais intensas. Legal. Teve uma pergunta lá no início, eu não lembro exatamente quem falou, mas na verdade foi uma afirmação que ela fala que cada região tem a sua realidade salarial e tudo mais. Inclusive, assim, cada sindicato pode mudar a sua tabela de cargos e salários, né? Então, na verdade, tu não pode dar qualquer cargo e qualquer salário, existe uma regulamentação disso, né? Exato. No caso, aqui no Rio Grande do Sul, a gente provavelmente tu também é vinculado ao SINDI-PPD. Eu sou do FECENALBA. Tá, então é outro sindicato, mas cada região tem um sindicato. Isso. Por exemplo, a Ouro se encaixa no SINDI-PPD porque é a questão de processamento de dados e TI e tudo mais. É o nosso instrução de treinamento mesmo, daí entra no FECENALBA. É onde tem o cargo de instrutor e tem o cargo de coordenador, inclusive. Tem coordenador sem formação de ensino médio e com formação de ensino médio, daí são cargos diferentes, salários diferentes. Então, cada região vai ter a sua realidade e a sua realidade de salário de mercado, né? Isso. Tudo isso influencia diretamente. Então, a Bruna, obviamente, que expôs a realidade dela. Se é maior ou menor do que alguma região, mas é a realidade que ela trabalha aí. Tá? Então, mais ou menos do que eu não posso. O mínimo que eu tenho que pagar é isso. Exato. Né? Então, tem que seguir as regras trabalhistas. Então, então assim, na verdade... tem que seguir. Aí eu até comentei no início, então assim, eu tenho uma métrica, né? Normalmente o funcionário fica de 3 a 6 meses no administrativo, de 6 meses a 1 ano ele fica como instrutor, e acima de 1 ano e meio ele vira coordenador. Mas isso não é uma regra. Eu já tive funcionário que com 2 meses já tinha virado instrutor e que com 7 meses já era coordenador. É o caso da minha funcionária atual de Flores da Cunha. A Dai, que estava na live semana passada, em 7 meses ela já era coordenadora. Porque ela fez muito além do que eu cobrava. Ela tinha aquela visão, ela, sabe? É diferente quando a pessoa faz exatamente aquilo que ela foi contratada para fazer e quando a pessoa faz porque ela quer fazer algo em prol da empresa. Ela quer literalmente vestir a camisa, né? Legal. Então, essa questão Concordo ali. Plenamente. A média da idade dos meus colaboradores, eu normalmente procuro pegar, pelo menos um deles tem que ter um pouquinho mais de idade, acima de 20, que já tenha pelo menos saído do quartel, né? Porque a questão da dispensa do quartel é importante, em função de que, senão eu vou ter que ficar, né, com um colaborador inativo, né?
Então, hoje, normalmente, a média é 25, de 20 a 25 anos é quando a gente inicia, né? Mas temos exceções, como o professor Tiago, que já está perto dos 40 e está aqui ainda, né? Já tive funcionários formados em graduação que preferiram continuar conosco do que exercer a profissão da formação também. Então, que nem aqui em Bento, 2 dos meus professores eram ex-alunos. Então, esses eu investi desde os 16 anos, né? Peguei eles mais novinhos. Mas são perfis, né? O Fernando, que é um deles que está conosco há 1 ano, ele está com 17 anos, mas é um menino assim, ó, que ele tem uma cabeça, uma formação que tu dá no mínimo uns 25 para ele, né? Aí tem o Caleb, que ficou 1 ano, aí teve que sair, foi pego no quartel, né? Ficou no serviço militar e retornou agora, esse começo de ano, e voltou aqui conosco. Ele já está com 20. Mas a média das outras unidades é na faixa de 25 anos, mais ou menos. Mesclar com alunos e tudo mais é o ideal. Acho que foi até o Marcelo, Isso. semana passada, que fez uma pergunta para a gente, que estava querendo expandir, eu acho que era, né? Isso. Tá querendo expandir, e aí ele fez essa pergunta de como é que ele faria a contratação. E é uma reflexão que depois eu fiquei fazendo, que não tem como fugir muito, tu tem que investir. Até a semana passada a gente fez uma palestra aí sobre mercado de trabalho e eu comentei exatamente isso, da importância dele se qualificar, porque o mercado está cada vez mais voltando para pegar lá no início para poder investir. Então não foge muito. Com certeza que vai precisar de pessoas, às vezes, um pouquinho mais velhas por uma questão de, daqui a pouco, de responsabilidade. Não isso. É uma regra, tu tem mesmo uma pessoa aí de 17 anos que tem uma cabeça super centrada, né? Mas, então, isso eu acho que o pessoal está perguntando muito assim, agora foi aqui as perguntas aqui. Tá. Mas o pessoal pergunta do comercial, né? Então, eu acho que o grande segredo, se tiver um segredo, acho que aqui está bem aberto tudo, mas eu acho que é muito conseguir equilibrar muito bem, assim, o teu público, o teu modelo de trabalho e o processo de colaboradores. Está tudo muito bem amarrado. Lisandro, mas eu quero trabalhar com criança, adolescente, profissionais liberais, eu quero trabalhar também com o pessoal que quer se qualificar à noite, eu quero ter EJA, eu quero ter pós-graduação. É óbvio que tu vai ter que aumentar a estrutura. É óbvio que eles não vão conseguir, porque a Bruna tem um modelo de negócio muito claro, onde ela atua com esse perfil de público e consegue encaixar esses horários. Se a Bruna, a partir de amanhã, decidir começar a abrir das 7h30 da manhã às 21 horas todo dia, é óbvio que ela vai ter que colocar mais pessoas, porque vai ter que intercalar a jornada de trabalho. Isso. Ela conseguiu encontrar um modelo de que equilibrou entre colaboradores, modelo de negócio e rentabilidade. Então, acho que esse é o grande segredo, né, Bruna? Não tem um milagre no processo. Exato. E, por exemplo, assim, vou dar uma realidade aqui em Bento, né, atual. Que nem agora a gente vai, essa semana, fazer uma macro para colocar novos alunos. Atualmente, com 280 alunos, a gente trabalha conforme a demanda. Então, a gente trabalha nas segundas e nas terças à noite, né? A noite que eu falo é das 18 às 19h30. Então, o que a gente faz? Por exemplo, como eles são em 3 professores, eu à noite não trabalho. Então, eles ficam só em 3. Quando eles vêm, por exemplo, eles já têm autonomia, né? O menino, o Fernando, ele trabalha só à tarde, porque ele ainda estuda de manhã. Então, ele trabalha à tarde, à noite e os sábados. No caso dele, eu fiz a jornada de trabalho dele dentro desses horários. Então, esse não tem hora extra. Ele trabalha no período da tarde e da noite, nas 2 noites que a gente tem, e o período do sábado, né? Ele já recebe o proporcional a esse prazo carga horária que ele faz. Já o Caleb e o Tiago trabalham no mesmo horário, manhã e tarde, e fazem as noites. Então, eles se trocam. Por exemplo, assim, na segunda-feira, agora a gente está com 16 alunos, um exemplo, né? Na segunda de noite. Meu laboratório tem 17, a capacidade para 17. Então, ao invés de ficar os 3, o Caleb folga na segunda-feira. Fica o Tiago e o Fernando, né? Na terça-feira, a gente tem ali 15 alunos. Não passa de um laboratório, continua com um laboratório só. Então, na terça-feira, o Tiago folga e fica o Caleb e o Fernando. Então, eles se revezam, sabe? Eles têm essa autonomia de apenas trabalhar, fazer essa escala conforme a necessidade. Claro, agora eu vou fazer uma macro, eu vou colocar mais alunos à noite, eu vou usar um segundo laboratório, é óbvio que eu vou precisar dos 3 ao mesmo tempo, né? Eu vou precisar, porque um vai ficar principalmente na sala principal, o outro vai ficar na sala que excede, e o outro fica de ponte entre administrativo e auxiliar os 2 laboratórios ali que vão estar ao mesmo tempo.
né? Mas para quem tem uma jornada, por exemplo, se eu fosse trabalhar manhã, tarde e noite todos os dias, seria fácil de resolver essa questão. Eu poderia ter um fixo manhã e tarde, 2 no caso, né? Manhã e tarde, e pegar um de ponte, que nem eu fiz com esse meu funcionário que estuda de manhã, e contratar ele no período da tarde e jogar a parte da noite, fazer tarde e noite, né? Então, 3 funcionários... Lembrando lá no início, ó, por isso que eu estou falando que é todo o processo amarrado e não tem milagre. Como ela tem essa escadinha de cargos que vai passando de um cargo para o outro, então ela acaba tendo o instrutor que tem habilidades no administrativo, ela tem o instrutor que tem... Então ela consegue jogar essa mão de obra de um lado do outro, dependendo do que ela precisa ajustar a escola dela. Se ela tem uma macrocaptação onde tem um processo maior, todo mundo... Não sei se todo mundo sabe fazer tudo, mas todo mundo já tem conhecimento e já sabe o que tem que fazer. Então, ela consegue ter essa mão de obra que ela consegue direcionar melhor a mão de obra onde ela tá mais precisando. Isso, Bruna? Exatamente. Eles são treinados desde o início para fazer um pouquinho de tudo. É exatamente isso aí. Legal. Gente, vamos abrir um espaço para perguntas aqui. Eu quero tentar fazer uma dinâmica diferente hoje. Eu vou confiar muito em vocês para não virar uma bagunça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a permissão aqui e eu vou chamando a pessoa e a pessoa pode ir abrindo, porque às vezes nessa questão de procurar a pessoa e dar permissão para abrir o microfone demora um pouquinho. Então, um momento aqui que eu vou só marcar aqui. A primeira pessoa, vamos fazer um teste aqui. A primeira pessoa, acho que ela está um tempo até, eu não sei se ela tá realmente uma pergunta ou só levantou a mão ali. O que eu tenho na lista aqui é o Genilson Martins. Pode abrir o microfone e pode fazer a pergunta. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Tudo certo. Meu nome é Genilson, tenho uma unidade em Nilópolis, Rio de Janeiro, no centro, já há 9 anos. E minha dúvida é a seguinte, a Bruna falou aí da gratificação, falou das horas extras, falou também das comissões e falou de tudo na parte de contra-cheque. E minha dúvida é, realmente isso tudo vem em contra-cheque mesmo com todos esses encargos, onerar FGTS, onerar INSS, enfim, você paga tudo em contra-cheque? Exatamente tudo porque no final do ano faz uma média para 13º, para férias, então isso é uma forma de incentivo para o meu colaborador, então eu pago tudo no contra-cheque, até para evitar qualquer tipo de problema trabalhista, tudo no contra-cheque. Tá bom, beleza, obrigado. Legal, obrigado, Genilson. Abraço. Vamos ver aqui, a Marília Mendes, pode abrir o microfone e pode perguntar. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma pergunta sobre a parte dos cursos e a duração de tempo, e sobre a parte que ficou, acho, um pouco confuso, da parte de a mesma pessoa que entra no administrativo, depois ela vira instrutor, né? Vê se tá correto. Uhum. Depois ela vira coordenador. E primeiro, no caso, fica só esses 3 ou entra outras pessoas? Na verdade, são 2 funcionários só. Então, inicialmente, se eu estou começando uma escola agora, eu vou ter 2 administrativos, porque eu vou estar capacitando um deles, pelo menos, para focar também na sala de aula, né? Então, se eu abrir uma unidade agora, tudo vai depender, na verdade, do perfil do profissional. Se eu encontrar uma pessoa que tenha um vasto conhecimento em cursos e que me possibilita já iniciar como instrutor na função, aí sim, eu vou ter um administrativo e um instrutor, né? Mas, senão, eu sempre vou iniciar pelo administrativo. Só que ao mesmo... Pois não, pode falar. Aí, no caso, eles fazem um curso durante o período deles, no caso que você deu de 1 a 6 meses, de 6 meses a um ano. Eles fazem o curso de capacitação dentro da sua unidade? Sim, dentro do horário de trabalho. Eles literalmente são pagos para aprender. Essa é a dinâmica que eu trabalho aqui. E como fica a parte do comercial no caso de telemarketing? Não faz? Não fazemos telemarketing. Na nossa realidade, na nossa região, foi muito, muito, muito batido no passado. Então, hoje, uma pessoa, se tu fala que tu é de uma escola de curso, tu já recebe um telefone na cara. Então, aqui, telemarketing não funciona. Sim. Olha aí, ó. Muito obrigada. Obrigado, Marília, obrigado. Gente, deixa eu só aproveitar no meio antes de chamar o próximo aqui, deixa eu ver quem foi, que falou uma coisa muito, o Kailon.
Deixa eu ver se é ele que falou. Isso, ele mesmo que falou. E deixa eu até destacar isso, porque eu acho muito pertinente, tá? Ele botou assim, uma dica para você, sou orientado por profissionais de contabilidade, advogado, e ao invés de pagar o aluno algo a mais chamado comissão, usar a palavra premiação. Dessa forma, não tem obrigação de ir no contra-cheque e tudo mais. Essa parte de premiação e comissão é uma questão mais burocrática, que realmente, o que eu quero aproveitar a dica dele, assim, que é uma coisa legal. Realmente, conversem muito com uma pessoa de contabilidade, ou seja, um advogado que seja mais na área trabalhista, porque realmente comissão, premiação, tudo isso tem termos que às vezes impactam em algum imposto, às vezes não impactam em outra coisa. Então, converse muito bem, entendam. A gente sabe que o mundo ideal, claro, a gente recomenda fortemente de colocar tudo na folha. Tem que ser. Claro que às vezes tem a sua realidade, às vezes infelizmente, tem que dar um jeitinho para, né, poder as coisas serem equilibradas lá no final do mês. Mas o ideal, claro, é como a Bruna faz. Deixa eu fazer um parênteses a esse comentário, Luciano. Existe sim os termos, tá? Então conversem com a contabilidade, tentem entender melhor esse processo para que consiga orientar melhor vocês, tá? Eu tive uma situação no passado, em 2013, 14, quando a gente tinha unidade em Veranópolis, que eu tive um caso trabalhista. Nesses 20 e poucos anos de escola, nós tivemos 3 ações trabalhistas só, até o presente momento, tá? E essa ação em específico, ela serviu justamente para a gente não pecar e não errar dali para frente. Esse funcionário, ele ganhava as comissões, ele ganhava ajuda de custo para pagar a faculdade, que ele fazia faculdade na área e tal. E ele entrou na justiça por má fé, realmente, e ele ficou bom. O advogado colocou lá, inclusive, que ele fazia trabalho insalubre, que ele limpava o banheiro com soda cáustica e parará. Foi perito, foi tudo lá. Mas a gente sabe que, infelizmente, dentro da parte judiciária, sempre vai para o lado mais fraco. Então, o juiz determinou alguma coisa para ele. Essa questão toda que ele cobrou de insalubridade, periculosidade, isso nada ele ganhou. Mas a gente acabou perdendo nesse sentido aí. A gente teve que pagar, tinha meses que ele tinha comissões diferentes, né? E como não tinha ficado especificado e claro, a gente teve que pagar o valor do mais alto, do mês mais alto, a correção de todo o período de 3 anos que ele ficou como colaborador. Então, o que a gente foi orientado na época? Quando a gente faz um contrato de admissão, a gente tem tipo um adendo, um material ali que o funcionário assina junto com o contrato, que explica quando, como, aonde, por quê que ele vai ganhar a comissão, qual é o valor da comissão, quando ele deixa de perder a gratificação, quando ele deixa, por que ele vai perder, né? Então, tá tudo em norma, tudo registrado ali num contratinho que ele vai assinar, ele vai ter uma via e nós também. Porque dali para frente, depois que a gente teve essa ação trabalhista, a gente não teve mais nenhum problema nesse sentido, né? Porque o funcionário, ele sabe. Então, a gratificação, nós temos 2. A gratificação, que é essa de R$100 a R$500, que é o antigo prêmio assiduidade, que ela pode ser colocada e tirada no contra-cheque a qualquer momento. E nós temos uma gratificação de função, que quando um dos funcionários está mais tempo de casa, tem mais responsabilidade, quando chega um pai e diz assim, eu gostaria de falar com o responsável aqui da unidade. Às vezes é um problema, né, detalhe assim, eles não precisam passar para mim, porque eu não vou estar na escola em todas as 4 ao mesmo tempo. Então, a pessoa se identifica, pode falar comigo. Se for da alçada dela, ela vai resolver. Se não for, ela vai ouvir e vai passar para mim. E aí, essa pessoa, sim, eu pago um adicional também. Ali, 200, 300, 400 reais, que é como, não é um gerente, mas é uma pessoa que tem uma responsabilidade maior sobre aquela unidade. É a pessoa que fica com os meus olhos ali. Legal. Tudo passa por uma orientação, tá? O pessoal até está pedindo o modelo que utiliza, mas vai passar por uma orientação trabalhista, seja da contabilidade, ou seja de advogado, porque vocês têm a realidade trabalhista aí. Exato. A gente falou mesmo. Tem uma questão de cargos e salários que é da realidade da região, baseado no sindicato. Então, é bem importante que conversem bem com a contabilidade para entender esse contexto. Conversar não vai tirar pedaço, então, conversar para entender bem isso. Marcelo, tens a permissão aí para abrir o microfone e falar um pouquinho. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Bom dia, tudo. Bom dia a todos os colegas aí. Bruna, não sei se vai dar tempo de falar sobre esse assunto ou se ele estende muito. Qual que é, assim, só um resumo, caso você possa. Quando você planeja ou planejou abrir uma unidade, qual foi o resumo que você fez de estratégia?
se cabe isso agora também, né? Que às vezes não é o momento exato. Em que sentido tu se refere? Por exemplo, eu pensei em abrir uma unidade, né? Igual eu já conversei com vocês na live anterior. O que você faz de planejamento para ir naquela cidade, ver se tem o público, se é possível abrir uma unidade ali? Entendi. Eu faço sempre essa pesquisa de campo, né? Eu avalio se já tem escolas, quantas escolas tem, quanto tempo tem, como é que é o ticket daquela cidade, qual que é o poder aquisitivo da cidade, a forma de trabalho e tudo mais, né? Se é viável abrir uma unidade ali, eu vou sempre iniciar um trabalho inicial com uma macro captação. Esse é o pontapé inicial que eu inicio um trabalho. Seja com cheque de descontos, seja com alguma macro digital, eu preciso ter uma impulsionada grande para dar o giro para começar a iniciar uma escola. Então, eu faço essa pesquisa de mercado inicial, se é viável entrar, eu entro e eu inicio com uma macro. Esse é o processo inicial. Certo, só mais uma perguntinha aqui que liga essa aí. Mas aí na questão, se a gente forma os professores praticamente dentro da nossa própria unidade, certo? Você vai abrir uma unidade nova. Como que você faz com esses professores, se você já vai iniciar uma macro, já vai ter os alunos, mas não tem o profissional capacitado? Bom, normalmente o processo de contratação ele inicia antes mesmo de eu abrir a unidade. Então, eu acabo tendo um tempo para treinar e capacitar. Assim como eu já peguei funcionário, por exemplo, eu tive uma situação no passado em Farroupilha que eu perdi os 2 professores ao mesmo tempo, os 2 funcionários ao mesmo tempo. As 2 meninas saíram. O que eu fiz? Eu acabei mandando o professor aqui de Bento passar 15 dias lá para treinar e capacitar uma equipe 100% nova. Assim como eu já trouxe funcionários que eu contratei para passar uma semana aqui em Bento para acompanhar o nosso processo e a nossa realidade aqui. Legal. Ótimo. Obrigado, Bruno. Imagina. Certo, Marcelo? Certo. Valeu. Eu sei que as tuas dúvidas ainda são muitas, Sim. mas espero que a gente ajudou um pouquinho para dar pelo menos um caminho, uma luz Mas aí, tá pode bom? me chamar no WhatsApp, Marcelo. Fica Eu à vou vontade. chamar, sim. Essa semana foi um pouco corrido, mas eu vou chamar. Eu te agradeço, tá? Beleza. Obrigado, Marcelo. Leonardo. Bom dia, Leonardo. Tá, eu acho que está fechado o microfone. Ok, agora sim. Agora Bom dia, Lisiano. Bom dia, Bruna. Bom dia. Bom dia. Ô, Bruna, só uma dúvida. Eu gostei. Isso que você aplica, eu tenho 22 anos de escola, eu também já aplico essa modalidade de valores, tá? Essa modalidade de 2, 3 funcionários no máximo, tá? Mas só me confirma uma coisa, Bruna. Qual é o perfil de população, média de população de uma cidade que você coloca uma escola com 2 funcionários como essa? E por que você citou só funcionários masculinos? Você não contrata moças também? Você tem uma preferência? É melhor para você? Vamos lá. Bento Gonçalves, nós temos na faixa de 130 mil habitantes. Santa Cruz do Sul, nós temos 130 mil habitantes. Farroupilha está na casa dos 70 mil e Flores da Cunha está na casa dos 30 mil habitantes. Eu gosto muito de trabalhar com um rapaz e uma moça. Esse é o público que eu considero ideal, porque tem a visão do feminino, do cuidado, do zelo, né? E tem a questão técnica, que normalmente os meninos gostam mais da tecnologia, de cursos e tudo mais. Em Farroupilha, eu tive uma questão de necessidade. Eu não encontrei uma moça à altura. E eu encontrei 2 rapazes que tinham essa visão e que eu pudesse colocar na vaga. Flores da Cunha, eu tenho uma moça e um rapaz. Santa Cruz, nesse momento, eu tô com 2 moças. Mas eu já tive uma moça e um rapaz por muito tempo lá. E aqui, acaba tendo eu, que tenho esse cuidado do feminino, e os meninos que acabam sendo mais da parte da tecnologia. Mas também já tive outra moça trabalhando comigo aqui. Normalmente, gosto de um rapaz e de uma moça. Por essa questão de ter esse cuidado, né, do delicado, do feminino, e a parte do masculino, que é esse interesse pela tecnologia. Entendi. Certo, Leonardo? Certinho, Lisiano. Muito bom. Então tá. Capaz, obrigado. Valeu. Vamos lá. Flávia. Flávia, pode abrir o microfone e pode falar. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Flávia. Então, Bruna, eu queria fazer só uma perguntinha para ti. Qual o ticket médio aí da sua região? Qual o valor dos seus cursos, mensalidade?
Meu ticket médio é R$180. R$180. Você Isso. trabalha com cursos avulsos ou vocês trabalham mais com pacotes? Pacote. Informática, design gráfico, administrativo, pacotes de 18 meses no mínimo. Certo. Outra coisa, já que você não trabalha com telemarketing, né? Tá? Vocês trabalham só com macrocaptação, né? Nesse segmento aí da macro, e para as pessoas chegarem à sua escola, né? Qual o atendimento que você prioriza dentro da sua escola em relação a isso? Porque nas escolas que eu já trabalhei há muitos anos, faz 25 anos que eu estou dentro da escola, a gente padroniza muito os atendimentos, que é padrão franquia, né? E a gente leva aí de 20 a 25 minutos em cada atendimento. Aí eu queria que você resumisse aí para a gente como é que você faz em relação a isso daí. É que assim, normalmente quando a gente faz a macro, é aquela semana de atendimento, né? Então, atualmente a gente está com o divulgador, junto com a minha mãe, indo nas escolas agora, né? E na sexta e no sábado é feito o atendimento dessas vendas. Então, ele faz o atendimento e os próprios funcionários vão me ajudar a fazer o preenchimento da matrícula, né? Então, tem momentos em que a gente precisa cancelar a aula do sábado, quando a unidade ela é muito pequena, por exemplo, e a gente não tem tanta estrutura, a gente acaba cancelando uma aula, recuperando com o aluno depois, ou até mesmo antes, para poder ter aquele espaço livre. Então, é o próprio divulgador que faz esse atendimento, né? Mas, dentro do processo da rematrícula, isso acontece de forma diária. Então, o professor está na sala, enquanto um professor está na sala e o outro identificou que aquele aluno está na reta final do curso, vai chamar ele uns minutinhos aqui na sala de atendimento e vai fazer a oferta da rematrícula para ele. Terminou o atendimento aqui, ele volta para a sala de aula. Em questão da rematrícula, sim, eu entendi, a gente trabalha com dessa forma também, né? E agora eu entendi o porquê. Então, você tem 2 pessoas fixas dentro da unidade e as pessoas free que faz a macro é quem faz o atendimento. É o divulgador. Isso, é o divulgador. Entendi. Então, não são essas 2 pessoas fixas dentro da escola, né? Mas a gente também faz a nossa própria macro. Por exemplo, tem uma macro específica que a gente faz todo ano, que é o aluno nota 10, que é da medalha, né? Que é uma macro que a gente faz, já tem 14 anos aqui. Até essa semana, a minha mãe... Então, para vocês entenderem, a nossa empresa ela é familiar, né? Começou com meu pai e em 2006 eu e a minha mãe entramos junto. Em 2011, 12, o meu irmão ingressou também, mas tudo aqui na unidade. A minha mãe, ela faz muito esse processo de visitação das escolas, sabe? Esse contato com as diretoras, essa fidelização é ela que faz. Essa parte de pegar autorização com o secretário de educação, eu comecei a fazer já tem uns 2, 3 anos também. Então, eles já estão me introduzindo nesse ramo também para fazer essa parte do atendimento com as pessoas das escolas, as diretoras, as secretarias de educação, até para ter esse conhecimento, né? Para poder passar. O método de entrada lá nas escolas, né, é com o aluno nota 10, então, que a tua mãe está fazendo. Nem sempre, né? Como eu falei, agora, por exemplo, a gente está fazendo aqui um trabalho com o Danilo, do Júnior, né? O Danilo está aqui, a gente está fazendo o projeto da nomofobia. Mas no final do ano, certamente, a gente vai fazer a nossa própria macro. Daí, quando a gente faz a nossa própria macro, é isso que eu estava comentando contigo. A minha mãe, ela não é uma pessoa que ela fica diariamente na escola que nem eu. Sim. A minha mãe, ela faz mais essa parte do comercial. Então, quando a gente faz macro, ela vem para me ajudar para ser essa ponte, né? Então, essa visita na semana da macro nas escolas, quem faz é ela. Ela leva, por exemplo, uma macro do aluno nota 10, ela demanda muito mais tempo do que só uma semana de trabalho. A gente ir lá, começa a entrar na escola, levar o ofício para os diretores passarem para os professores fazer a indicação dos alunos. Aí, daí, 15 dias a gente marca para pegar essa indicação de volta. Aí, depois, então, a gente faz o convite, leva na escola para, então, marcar os atendimentos no final de semana, daquela semana que a gente determinou para aquela praça, né, para aquela cidade. Então, quando a gente faz a nossa própria macro, entra a figura da minha mãe e do meu pai. Quando a gente faz uma macro com alguém de fora, normalmente é o divulgador que faz esse atendimento, né? Entendi. E, por exemplo, esse projeto da nomofobia que a gente vai fazer essa semana aqui, ele é bacana porque é um atendimento que ele não é feito de forma individual, é uma pequena palestra. Então, se tem ali 3, 4, 5 pais, ele vai atender esses 3, 4, 5 pais juntos. Uhum. Eu vou ter ali 2, 3 pessoas para preencher o contrato depois que ele fechar a venda. Tá, muito bem, obrigada. Imagina. Vamos para o nosso amigo Joel. Muito obrigado, viu, Flávia? Por nada.
Joel, pode abrir o microfone. Vamos só tentar ser mais sucintos, porque senão hoje nós vamos até o meio-dia. E aí, Joel, tudo numa boa? Tudo numa boa, maravilhoso dia, pessoal. Bruno, mais uma vez, gratidão. Lisiano, as minhas dúvidas aí, quase todas já foram solucionadas. Eu vim aqui só participar para agradecer a Bruna pela disponibilidade. A gente já tem trocado umas ideias aí pelo direct do Instagram, no WhatsApp também. A Bruna sempre disponível aí para poder ajudar a gente. Então, Bruna, gratidão e que Deus te abençoe e te faça prosperar cada dia. Obrigada. Pessoal aqui, porque as minhas dúvidas já... eu escrevi muito aqui, mas as minhas Eu te falei que essa live ia ser útil, né? Com certeza. Obrigado, Bruna, viu? Valeu. Imagina. Não tem dúvidas. Obrigado, Joel. Valeu. Secretaria AECOS, isso? Isso. Pode abrir o microfone e pode perguntar. Deixa eu ver onde ele está aqui. Ah, tá aqui. Aí. Ô, meu amigo! E aí, bom dia? Bom dia. Acho que tá fechado o microfone aí. Opa, agora sim. Tá. Pessoal, bom dia a todo mundo. Bom Parabéns dia. pela live, muito gostosa. Eu estava vendo aqui, Bruno, só alguns questionamentos. Onde é que você pega esse público seu? É colégio particular, colégio de estado? Como é Estadual que é? e municipal. 100% estadual e municipal. Interessante, é muito interessante. Porque essa era a minha dúvida. Porque o cara do colégio particular geralmente já tem acesso a curso, já tem informática, já tem, né? Então, tá muito bom. A outra coisa é o seguinte: quantos laboratórios você tem por sala, por unidade? Com exceção de Bento, um só. Bento eu tenho 3. Certo. Era isso aí. Então, a minha dúvida era essa, porque o público que a gente trabalha aqui, eu tenho escola há 40 anos, né? Então já estou no ramo, já a longa estrada, e esse ano tem sido muito atípico, porque chegou na cidade uma enxurrada de colégios chamado bilingue, todos os colégios são bilingue, né? Não tem um colégio particular que não tem curso de inglês lá dentro, então complicou. Então, eu estou entrando agora no ramo de TI, e quando eu abordo essa questão, os colégios particulares, o pessoal não interessa muito. Então, eu estou fazendo visita aos colégios do estado, na periferia aqui, na cidade próxima, e começou a soar positivo nos ouvidos deles. Então, eu espero que eu consiga algum êxito com eles agora lá, vindo para cá, estudar aqui na região, na cidade. Nós temos aqui um universo de 700 por mil habitantes, mas cidade com 60 quilômetros de distância, 40 quilômetros, 50 quilômetros, eles convergir para cá para fazer o curso aqui com a gente. Então, estou divulgando aqui na cidade e fora da cidade. Minha dúvida era essa, se você conseguir dar algum sucesso com o público da escola pública. Já que o você ideal, falou inclusive, é tu fazer parceria, sabe? Fidelizar essas escolas, essas diretoras, né? Se mostrar prestativo. Como a gente está entrando, por exemplo, essa semana, eu já tive uma diretora que entrou em contato, né, com a minha mãe e disse, Cleci, eu preciso de brinde para a festa junina. Eu não vou negar, né? Eu preciso deles assim como eles precisam de mim. Então, fazer essa fidelização. Eu faço muito isso aqui também. Todo final de ano, eu mando uma super cesta de café da manhã para o secretário de educação da parte municipal, né? Porque tem cidades, por exemplo, Flores da Cunha, 90% das escolas são municipais. Se eu não tiver liberação dele, eu não entro, eu não faço nenhum trabalho, né? Muito bom, muito bom. E assim, passa muito pelo relacionamento, como a Bruna mesmo falou, como o Júnior sempre fala. Porque realmente eles são necessitados de ajuda. Não é só, claro que a Bruna faz a cesta, manda, tem relacionamento nos colégios, tudo mais, mas realmente eles precisam de ajuda. Então, eu trabalho e um aqui detalhe bem importante, pessoal, uma coisa bem importante. Por exemplo, teve uma situação ano passado, no final do ano, que a gente depende do professor que está na sala de aula para executar, por exemplo, a nossa macro do aluno nota 10, né? Às vezes aquele professor está desmotivado, de novo isso aqui, preencher, né, da Estarinfo e tal. O que a gente fez numa escola que é muito boa, é municipal, é grande? A gente chegou para a diretora e disse assim, Dira, olha só, eu vou te dar uma Alexa,
e tu faz uma rifa, um sorteio, alguma coisa para angariar fundos para te fazer um evento especial. Era próximo do dia do professor, né? E aí tu faz um evento especial para os teus professores. Ela adorou a ideia, ela fez a tal da rifa e por valor que ela arrecadou, ela fez um café da manhã numa das principais padarias aqui da cidade, levou todas as diretoras ali, e professores da escola dela, e os professores amaram. Quando eu recebia os ofícios com a indicação dos nomes, eu tinha todas as turmas preenchidinhas, bonitinhas ali a meu favor, a meu dispor. Então, às vezes é um agrado, é uma coisinha que tu faz, que tu te disponibilizou, que tu já ganha aquela escola. Eu acho que a ideia é essa mesmo, Bruna. Sem falsa modéstia, eu trabalho com isso aqui há muitos anos, essa parte de línguas, inglês, espanhol, eu trabalho há muitos anos, eu faço isso muito. Eu estou engatinhando ainda no processo de TI, estou começando a engatinhar agora, né? Então, eu estava até assim meio na dúvida, onde é que eu avanço mais? Particular ou esse pessoal particular vai ter condições de pagar, ou aliás, o privado, o público vai ter condições de pagar, então eu estou visitando, sondando o mercado, ainda estou engatinhando. Mas para mim foi assim uma confirmação, porque a semana passada eu coloquei como foco visitar todas as escolas públicas. Então, acho que você veio confirmar meus pensamentos. Eu estou indo no caminho certo, então. Que legal. Valeu. Que legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Vamos lá, eu tenho aqui agora a Sala de Aula Barra do Ceará. Deixa eu só deixar o mundo aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bruna, vocês estão me ouvindo direitinho? Que o meu áudio está um pouquinho ruim aqui pra eu mim. não sei se tem alguém com o microfone aberto, mas tem um eco aí, mas pode falar. Deixa eu... Bruna, eu queria saber, dentro de um mês, quais são as estratégias comerciais que você desenvolve para a captação de matrículas? E queria saber mais ou menos qual é a tua média de matrícula por dia, tendo em vista que tu tem 2 colaboradores. Aí eu queria ver como é que tu trabalha isso, se tu só faz a macro, com que frequência essa macro é realizada, ou se existem outras estratégias que são desenvolvidas dentro de um mês. Certo. Eu faço, então, como eu disse anteriormente, 2 macros por ano, né? Começo no primeiro semestre, no início das aulas, e depois do retorno das férias, né? Então, no começo e no final do ano, normalmente. Meu processo de rematrícula é bem engatilhado, então sempre eu tenho todos os dias, se eu tenho aluno para conversar devagarinho, um pouquinho por vez, para ir oferecendo, né, a rematrícula. E tudo que chega na minha escola atualmente é orgânico. Ou é um passante da rua, ou é um aluno que foi indicado por algum outro aluno. Eu não tenho essa métrica, essa meta de matrícula diária, tá? Teve uma semana, 2 semanas atrás, que as 2 semanas consecutivas eu tive, no mínimo, uma matrícula por dia aqui em Bento. Agora, tem momentos em que eu fico, às vezes, uma semana inteira sem fazer uma matrícula nova orgânica. Porque essas minhas rematrículas e essas minhas macros, elas me sustentam. É basicamente isso. Então, eu não tenho, assim, ou eu faço alguma coisa de tráfego pago também, né, no AdSense ali, mas, assim, normalmente agora eu posso dizer que a gente está num patamar que a gente está sendo lembrado de forma orgânica. Quando alguém precisa fazer um curso, eles nos procuram, pedem um orçamento, e aí, né, a gente passa. Eu tinha muito preconceito de passar antigamente orçamento, por exemplo, via WhatsApp. Hoje, 90% do meu fechamento acontece pelo WhatsApp antes mesmo de eu receber a visita aqui na escola. Porque eu tenho uma indicação, eu tenho... mas e tem um fortalecimento aí no processo, né? Claro, com certeza. Muito obrigado. Eu confesso que eu não sei o teu nome ali no início e eu acabei não perguntando, porque eu no Meet da Sala de Aula Barra do Ceará. Mas muito obrigado. Jefferson. Vamos para a próxima? Jefferson. Obrigado, viu, Jefferson? Vamos para a próxima pessoa aqui, Dom Bosco. Obrigado. Dom Bosco Barreirinhas. Pode abrir o microfone e perguntar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bruna, você é sensacional para nós, viu? Mas que bom. Você é bem rápido. Bruna, eu só quero te fazer uma pergunta. Essa captação que você faz, você tem uma pessoa específica para poder fazer esse trabalho? Como a gente pode encontrar essa pessoa para fazer esse trabalho? Eu queria mais ou menos essa
essa forma. Aqui no meu polo, eu tenho uma equipe que trabalha na parte de captação, mas não é o suficiente, entendeu? E eu vi aí, pelo perfil que você falou aí, você tem, no caso, 2 ações durante o ano, né? Então, Isso. essa ação vem de um profissional, como é que tu faz para encontrar esse profissional? Toda vez eu esqueço aqui o nome dele, Júnior. Não, é bem aqui o nosso chefe aqui da Euromoderno. Lisiano? Lisiano? Lisiano. Lisiano. É Lisiano, eu mesmo. pronto. Então, o que acontece? Eu acho que também seria muito bom que vocês já vissem também essa parte de captação, porque várias ferramentas da Euromoderno é top. Eu amo essa empresa, entendeu? Eu não nego de falar o nome dela direto. Então, é uma empresa mesmo que a gente veste a camisa. E também seria muito bom, que eu não sei, ainda vou ouvir a Bruna, né, mas já estou dando sugestões, que tivesse lá algumas formas de nós já poder fazer essas captações, entendeu? Porque eu acredito que tem muitos gestores aqui que têm a mesma dificuldade que eu tenho, tu está entendendo? A gente assiste treinamento, a gente faz tudo, mas nunca encontra um profissional do qual tem o perfil aí da doutora Bruna, viu, doutora Bruna? Não sou doutora, não. Então, ó, a gente já fala muito dele aqui, mas assim, a minha macro de início de ano sempre é do Júnior. Sempre. De olhos fechados, tá? Acho que ele não tá aqui presente hoje, né, Lisiano? Acho que hoje não. Não. Mas pode conversar com ele, só que a agenda é acirrada, viu? Então, já te adianto que a agenda é acirrada. E vou falar uma coisa que eu não sei se eu poderia, mas eu só vou dar um pequeno spoiler. O Danilo me soltou que vem coisa boa por aí, tá? Segundo semestre, tem o Fabiano envolvido na jogada aí. Fabiano, Danilo, Júnior, vem coisa boa por aí. Então, aguarda que tu vai receber uma informação muito interessante que vai te auxiliar bastante nessa questão aí. Mas, com certeza, o Danilo, o Júnior, a equipe deles de olhos fechados, eu indico sempre. Pronto, Legal. fechou. Eu acho que essa mesma pergunta aí teria vários diretores que teriam essa mesma sede, essa força de vontade, entendeu? Como eu moro já no Maranhão, as coisas se tornam muito difíceis, entendeu? Principalmente nessa parte de captação. E era isso que eu queria fazer, viu? Sucesso para todos aí. Nós estamos ainda no início do ano, tem muitas coisas boas vindo, viu? Com certeza. E essas lives aqui são... Eu posso ter o maior compromisso do mundo, mas eu sempre gosto de estar presente aqui nas lives. Um abraço, gente. Que bom, um abraço. Obrigado. Só um pouquinho, como é que é teu nome? Arnaldo da Gênesis. Isso. Arnaldo, muito obrigado pelas tuas palavras, tá? A gente fica muito feliz porque a gente tenta, com muito esforço, trazer as pessoas aqui para falar, para que todo mundo venha de coração aberto para contribuir. Então, obrigado mesmo pelo teu agradecimento. E assim, ó, deixa eu só complementar aqui. A gente sempre recomenda o Júnior, tá? Então, o Júnior, com certeza, o Júnior é a equipe dele, então ele com certeza vai saber direcionar para a equipe. Ele é uma pessoa que a gente confia muito, porque isso é muito importante, a gente indicar pessoas que a gente confia. Infelizmente, às vezes, no mercado é meio complicado esse processo de macrocaptação, mas assim, ó, se tu tem um grande benefício de ser da Euromoderno, então, com certeza, ele vai te olhar, tu vai ter bastante prioridade nesse processo. Então, troca uma ideia com o Júnior, chama ele está no nosso grupo ali do Portal do Licenciado. Qualquer coisa, o pessoal do pós-venda pode te passar o contato direto dele. Então, conversa com ele que com certeza ele vai te ajudar. Ele tem campanhas digitais onde ele acompanha todo... Olha eu fazendo jabá do Bruno, do Júnior aqui, né? E eu ele é dono de escola como a gente, ele não é um captador, ele é um amigo. Exatamente. Ele pode ir até a tua escola, ele pode acompanhar remotamente o processo, treinar toda a tua equipe. Tem várias modalidades que ele trabalha aí, com certeza. Então, conversa com ele, se tu precisar do contato, a gente te ajuda. Que com certeza ele vai estar à disposição para falar contigo, tá bom? Pronto. Obrigado, viu, Arnaldo? Obrigado. Valeu. Gente, obrigada. Eu não sabia que tinha um cara tão top assim aí no nosso grupo, né? Eu fico muito feliz mesmo com tudo isso que acontece, mas a gente sempre dá o melhor da gente. Esse ano eu fui da região Sul e Nordeste, eu ganhei uma premiação aí que eu vou receber em Curitiba, né? Do nosso coletivo do Barreiro. Então, já que tu vem para Curitiba, tu desce um pouquinho mais e tu vem conhecer a minha escola. Ô, gente, como seria legal, eu não tenho nem teu contato, mas vamos estar. Eu vou estar lá dia 5, 6 e 7, entendeu? Vou participar de uma premiação que nós legal.
Então, eu fico muito feliz pelo trabalho, porque aqui a gente veste mesmo a camisa, entendeu? O nosso povo aqui veste a camisa mesmo com dor de gás. E sucesso para todos, viu, gente? Todos nós somos capazes, todos nós conseguimos, vamos além. Isso aí. Com certeza, com certeza. Obrigado, Arnaldo. Valeu. Na hora, valeu. Vamos lá, Casa do Adesivo. Pode abrir o microfone para falar. Eu vou pular aqui, então. Gente, eu vou encerrar no Miguel, porque senão a gente vai aqui até meio-dia, tá? Miguel, pode abrir o microfone e pode falar. Será que o pessoal cansou, Bruna, de ficar com a mão levantada? Né? Gente, que live, que quantidade de conteúdo. Eu vou dar a oportunidade, então, já que a gente teve dois, meu amigo pode falar de novo, então. Júlia, aqui de Petrolina, tá? Eu esqueci de perguntar, Bruna, quais são os cursos que você trabalha mais aí, que tem mais aceitação na sua região? Informática, design administrativo. É o bom e velho café com leite. Isso aí. Quando você fala informática, você fala todo tipo de... Informática essencial, né? É o Windows, internet, Word, Excel, PowerPoint. Digitação é o pacote básico que a gente chama aqui. Certo. É isso aí, obrigadão, um abraço. É isso aí. Abraço. Muito obrigado. Bruna, eu não tenho nem palavras para te agradecer mais uma vez. Tudo que tu abriu o teu negócio, disponibilizou conteúdo para todo mundo, eu tenho certeza que ajudou muito. Todo mundo ouviu o pessoal baixando a cabeça e anotando aí. Então, gente, Bruna, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que está aqui disponível. Se vocês precisarem de contato do Júnior e tudo mais, o pessoal está pedindo, chama no pós-venda, chama no suporte ali, a gente vai apoiando vocês. A gente está sempre... E se ficar mais alguma dúvida também que não deu tempo de responder aqui, me coloca à disposição, vou colocar novamente meu contato lá, o meu Instagram. Se vocês quiserem, podem me chamar no privado que eu respondo.